Olá, Gêmeos, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com as previsões, as principais energias e os conselhos para o seu signo. É uma leitura geral, eu estou usando o tarô acástico, então é mais intuitiva, é mais espiritual. E se não ressoar com você, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. E não se esqueça de curtir aqui o canal, de comentar, de compartilhar, se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, então vamos começar. Aqui nas principais energias do mês, mostra que maio será um período de limpeza para o seu signo. Aqui marca uma limpeza que visa a cura, que visa te preparar ou para uma mudança ou para algo melhor, para te colocar numa energia mais estável. Aqui fala muito sobre a parte física. Vem a energia de Arcanjo Rafael, que fala dessa cura, mas evidencia muito essa parte de pulmão, a parte cardíaca, parte respiratória. E também vem a energia de Buda aqui, que também evidencia muito essa parte que eu falei, o chakra cardíaco e também a parte mental. Então pode ser cura emocional, cura dessa parte respiratória, enfim, ou cura nos seus relacionamentos. Essa energia de limpeza pode ser assim, alguns afastamentos, algumas mudanças que você percebe nos seus relacionamentos ou em você mesmo, você mesma, mas é que fala de cura. Então, o que está acontecendo, o que vem acontecendo para você, não é também agora em maio, já vem acontecendo essa limpeza. Mas talvez agora em maio tenha algum tipo de auge que você percebe uma mudança. Essa limpeza ela já vem acontecendo porque aqui fala de uma preparação, aqui fala de uma mudança, mas não é uma mudança que acontece de forma abrupta. É uma mudança que ela vai sendo preparada, ela vai acontecendo. Quando você vê, mudou. Quando você vê, algumas pessoas se afastaram. Quando você vê também, falando dessa parte de saúde física, quando você está fazendo um tratamento, ele é lento, quando você se dá conta, o tratamento já passou, a cura já está acontecendo, você está se estabilizando. Então, aqui é uma energia mais estável. Então, talvez aconteceram aí coisas que te fragilizaram na parte emocional, na parte dessa saúde respiratória aqui, mas a energia fala de você mais fortalecido. E também com o tratamento que você fez, com os cuidados, eu vejo você mais fortalecido, mais estável. E você também com hábitos mais regrados, mais disciplinados. Então, se você já está nesse caminho, a mensagem já está te mostrando, olha, você está no caminho certo. Está funcionando e mais para frente irá melhorar. Mas lembre-se que aqui é um processo lento, é gradual, não é um processo rápido. Então, se você está passando por algum desafio na saúde, já vem com a saúde fragilizada, então aqui fala, olha, não é também só tomar o remédio, fazer algumas coisas aqui que vai melhorar. Aqui fala de uma mudança também de vida, uma mudança na sua estrutura, essa energia mais disciplinada, que vem até com Buda, né? Que Buda tem esse perfil meditativo, então ter mais qualidade de vida, cuidar da alimentação, ter hábitos saudáveis. Fora o tratamento, é isso que ajuda. Então é um todo aqui. Mas talvez você já esteja fazendo isso, ou talvez a mensagem está te puxando para esse comportamento, que com certeza vai te ajudar. Então, no geral, você está passando por um processo de cura, mas talvez não seja em saúde física, seja em outros aspectos, mas é importante que você lembre que está acontecendo uma limpeza na sua vida. Ou talvez você sinta que as coisas estão paradas, mas na verdade não está parado. Tem movimentações aqui acontecendo, tanto que vem essas energias maiores, energia de Rafael, energia de Buda, te alertando, olha, aparentemente pode estar parado, mas não está parado. Tem movimentações acontecendo para o seu bem, mas que você talvez não perceba e não enxergue, mas também lembrando que você precisa se cuidar mais. E essa energia mais parada, né, que eu falei até do perfil aqui do Buda, sentado, meditando,
também está te pedindo, olha, pare mais. Talvez você esteja num modo muito acelerado, levando a vida também dessa forma, e vem muito essa energia mais regrada, mais saudável, um caminho mais saudável. E às vezes acontecem algumas coisas, a gente sofre acidente, ou acontece alguma coisa com a nossa saúde, para parar a gente, porque a gente não está fazendo essa parada conscientemente. A gente tem as nossas obrigações, a gente quer resolver tudo, mas a gente sabe que não dá, que a gente é só um. E fica se dividindo, fica com multitarefas, então a sua energia está pedindo que você pare também, gêmeos. Que você saia desse modo acelerado. Num geral, são comportamentos que são mais saudáveis, né? Quando você respeita o seu tempo, quando você respeita seu sono, sua alimentação, seus horários são muito mais saudáveis, e aí coloca a sua parte física nos eixos, e a sua parte emocional aqui também, que vem muito forte. Então, às vezes, você está sofrendo aí com o emocional por conta de estar no modo acelerado, de não estar dormindo bem, de não estar comendo bem. Então, aqui a cura não é só por um tratamento, por isso que vem falando para você do todo. Você também tem que ajudar no processo. Bom, e agora olhando os principais acontecimentos, já começa aqui com a energia de Arcanjo Miguel, que vem como um aliado seu. Então, talvez é uma energia maior, uma egrégora que te ajuda, mas aqui pode estar falando de algum tipo de batalha, algum tipo de desafio que você vai passar ou já está passando no período de maio. Aqui fala muito de algumas coisas que ainda estão no papel, não sei se é algum processo, algum projeto. Enfim, no geral dá para entender que é muito trabalhoso, assim, tem muito trabalho envolvido aqui. Até talvez tenha ligação com essa energia que vem pegando o seu físico aqui. Até eu falei desse modo acelerado, então talvez você esteja num período muito intenso de trabalho ou de dedicação com alguma coisa, mas aqui está falando que, independente de qualquer coisa, esse projeto, todo esse processo que você está passando, ele já está num ponto assim, perto de conclusão. Não é algo de agora, é algo que já vem com muito trabalho. Então, eu acho que esse excesso não cabe mais. Eu entendo a sua dedicação, eu entendo que você gosta das coisas certinhas, que você quer fazer tudo certo. Também aparece muito, aqui tem muita papelada, então eu acho que você resolve uma coisa, aparece outra. É igual obra, quando a gente está fazendo obra, assim, obra geral mesmo em casa, que a gente faz um planejamento e começa a surgir um monte de problema, um monte de coisa, um monte de gastos também que a gente não tinha previsto. É uma energia parecida. Mas eu acho que assim, você está se dedicando muito, você está trabalhando muito, você já tinha planejado muitas coisas, mas eu entendo que está muito intenso, ou você está colocando uma intensidade também exagerada aqui nesse projeto, nesse desafio, e você tem apoio. Às vezes a figura aqui de Miguel Arcanjo não necessariamente é só essa energia espiritual, pode ser também uma pessoa que te ajuda, que está também tentando te ajudar. Então, talvez, Gêmeos, você está trazendo muito essa carga para você e dá para entender que tem alguém que está, sabe, se solidarizando, querendo te ajudar, ou realmente tem alguém que você pode pedir ajuda. Aqui também tem energia de mestre. Tem alguém que você pode pedir um socorro, que é também meio que dentro dessa energia de Miguel Arcanjo. Tem alguém assim a mais ali na hierarquia que pode te ajudar, mas talvez você tem algum tipo de orgulho de pedir essa ajuda, de pedir esse apoio dessa pessoa. E assim, eu entendo que ela tá esperando, mas ela não pode simplesmente atropelar, atravessar você e ficar lá fazendo. A energia dela é muito, até maior que a sua, então ela tem aqui conhecimento, um saber a mais que você, ou uma experiência também de vida, talvez é uma pessoa mais velha, e você não tá deixando essa pessoa ajudar. Ou você tá querendo mostrar assim, ah, eu posso. Então você tá trazendo muito desafio, você tá trazendo muito trabalho. E com essa pessoa, com a ajuda dela, com a experiência dela, o negócio ficaria muito mais leve para você. Aqui fala até de uma virada, você vai ter mais luz, você vai poder se dedicar a mais coisas ou a outras coisas, ou aqui como vem falando da sua energia física, emocional, e aí você libera um pouco para essa parte.
porque essa carga que você está puxando, ela tá pegando em outros aspectos da sua vida. Então vale a pena ter esse apoio, ter essa pessoa que tem um saber a mais. Então você tem que tomar cuidado com um certo orgulho. E essa energia maior aqui tá te mandando também essa pessoa. Colocou essa pessoa na sua vida, ou essa pessoa está nesse contexto. E aqui vem uma energia muito de migalha. Então essa pessoa ela tem muito para oferecer, mas é como se você aceitasse só a migalha, sabe, dela, assim, faz só isso aqui, ó. Pode me ajudar com isso aqui. Só que não é de fato uma ajuda do que ela poderia fazer por você. Ela está nesse momento perto de você para te ajudar de uma forma muito mais ampla e talvez você não esteja deixando, porque aqui fala de você abrir essa porta, dar essa abertura para essa pessoa poder te ajudar. E vem uma simbologia muito aqui interessante, que são dos pássaros no ninho com a mãe dando a comidinha na boquinha dos filhotes. Então essa mãe, ela já tem um saber, ela já tem uma experiência, ela está fazendo isso pelos filhotes dela para que eles cresçam e para que eles sejam capazes de voar sozinhos. Então você já quer voar sozinho, gêmeos? Aqui é um grande desafio. Aqui dá para entender que não é fácil, mas você não quer aceitar essa ajuda dessa pessoa que tem uma experiência a mais, que é essa figura também matriarcal aqui, né? De alguém que já tem experiência, já tem idade, já tem uma estrada aí percorrida e ela sabe do que ela está falando. Então, talvez aqui tá chamando a atenção, olha, você pode estar se incomodando com a ajuda de uma pessoa, de alguém que está tentando te passar um conselho, dentro de um desafio aí que você está vivendo, dentro de um drama, algum conflito, essa pessoa ela sabe do que ela está falando. A energia superior também mandou ela ou está te apoiando de alguma forma para que você capte esses ensinamentos. E essa simbologia dos pássaros, né, esse alimento que está sendo dado aos poucos, ele não pode ser de uma vez, é gradual. Por isso que fala dessa energia aqui inicial, que você está num período de mudança gradual. Esse cuidado também com a alimentação, vem forte novamente falando de alimentação, de uma energia mais regrada. Isso tudo te prepara, isso tudo melhora a sua saúde. Então, essa ajuda, essa pessoa que você pode recorrer, essa atitude também mais regrada, te ajuda a virar as coisas de uma forma positiva, ajuda a tirar você dessa energia acelerada, de toda essa carga, de muito trabalho, de muito acúmulo de tarefas. Então, só que é aos poucos. E você também tem que abrir margem para que tenha ajuda, para que tenha apoio, para que você não seja só essa pessoa que está com a carga toda em cima de você. Então, tomar mais cuidado nesse sentido. No geral, fala muito de um momento que eu sinto que você está com muita carga, que você tem muito trabalho, só que você também só se acha a única pessoa capaz de resolver tudo, ou você sempre foi assim, mas dá para entender na sua energia que é hora de você delegar mais, abrir mais espaço também para outras pessoas que até que estão perto de você, gêmeos, que são totalmente capazes de fazer a parte delas. Às vezes você está até tomando papéis que não são seus. Por isso que a carga fica muito maior. Então, essa limpeza está acontecendo na sua vida, ou essa energia até parada, porque você também está muito envolvido aí numa parte, num desafio, e o resto passa batido. Então, para você, talvez esteja parado porque você está muito focado aqui. Mas dá para entender que a sua vida está acontecendo, a vida está passando. E eu sinto que você precisa parar mais. Você precisa contemplar mais a sua vida e não focar só em trabalho, só em problemas, em burocracias. Aqui também tem muita burocracia envolvida, só nesses processos aqui. Você também tem que viver a sua vida. Bom, e de conselhos aqui, segue muito o que eu acabei de falar. Tem muita coisa aí no ar na sua vida, assim, muita coisa que você não está enxergando. E como falou desse desafio, desse processo intenso de trabalho que você está, você fica muito fechado nessa situação, ou você de fato fica muito tempo fechado dentro de casa, só se dedicando, ou sei lá, para um estudo, você quer passar num concurso, numa prova, você está muito nessa intensidade
E a vida tá passando, aqui fala de muita diversidade acontecendo. Por isso que vem essa energia parada no início, que não tá parada, tá limpando, tá tentando trazer mudança. Mas você não está dentro dessa energia aqui. Você está nessa intensidade de trabalho, nessa carga. Então, aqui de conselho, tá pedindo: olha, tem muita coisa rolando aí, muita coisa para você se conectar. Não necessariamente que você tenha que se aprofundar. Aqui não está falando de aprofundamento, está falando de você distrair. Você precisa se distrair mais, você precisa se cuidar mais, porque essa intensidade toda que você colocou aqui em algum ponto está mexendo com a sua saúde. Seja a sua saúde mental, seja a sua saúde física, psicológica, enfim, está mexendo. Então você precisa de levar isso aqui com mais leveza. Tem outras coisas, outros interesses na sua vida além disso. E quando você coloca só um ponto de foco, de trabalho, de intensidade, aquilo vai se tornando também um peso e vai puxando muitas coisas para baixo junto com esse peso. Então aqui está pedindo, olha, se distrai com outras coisas. Tem algum interesse principal aqui que você tem, alguma coisa que pode ser um escape, e também outras distrações que são boas, que são mais emocionais, tipo você fazer coisas que você gosta, de você sair com as pessoas que você gosta, coisas que são rasas, mas que tira você desse modo trabalho, desse modo intenso aqui que você está. Eu entendo que para você isso aqui é muito sério. Aqui não está falando, olha, não leve a sério. É realmente a sério aqui para você. Então, passar nessa prova, ou entregar esse projeto aqui, ou finalizar alguma coisa de cunho profissional, algo que é realmente que você tem essa conexão aqui de responsabilidade, é importante para você. Mas aqui a energia está falando, olha, mas também tem vida lá fora acontecendo. Você tem a sua família, você tem as pessoas que você se conecta, você tem os seus amigos. Então você pode ajustar aí essa intensidade, mas ainda trocar com essas pessoas, aceitar essa ajuda. Aqui tem esse mestre aqui que você pode recorrer. Então pode ser uma terapia, fazer uma terapia para você melhorar aqui em algum aspecto, para você levar as coisas de uma forma mais leve. Ou aí no trabalho você tem uma pessoa que você pode recorrer, que você pode pedir uma ajuda para você dar uma organizada aqui nesse projeto. Ou se é parte de estudos, conversar com alguém que conseguiu passar num concurso, mas alguém que levou de uma forma diferente do que você está levando, para você incorporar aí para sua vida. Enfim, e aqui também fala muito dessa troca familiar, dessa troca com amigos, que eu acho que você está precisando muito nesse momento, até para você ter essas conexões mais saudáveis, isso vai ajudar na sua melhora. E até esse desafio aqui, ele vai seguir um curso mais tranquilo. Essa intensidade toda, essa carga toda que você está sentindo, porque você também está colocando uma energia muito exagerada. Então aqui está pedindo que você leve de uma forma mais leve. Tanto que vê essa energia de Rafael, essa energia de Buda, e já a energia de Arcanjo Miguel, uma energia de batalha. Então, aqui no prático da coisa, você está levando com muita batalha, tipo, muita luta. E luta cansa, toda essa guerra cansa. Então, eu acho que a energia está falando: olha, não é uma guerra, não trava uma guerra aqui com isso. É um desafio, é difícil, mas também não é o fim do mundo. Então, não leva assim para as últimas consequências. E aí você chama muito essa energia de Miguel, às vezes num sentido que não precisa. Faz de um desafio um grande drama, ou como eu falei aqui, uma grande guerra. E eu entendo aqui que não é guerra, não tem assim essa coisa de lados, não tem energia contra você, mas às vezes você está colocando isso aonde não existe. Talvez a guerra seja mais interna mesmo do que externa. Então, tá pedindo que você vá para uma energia mais estável, de mais controle, mesmo que você queira muito alguma coisa, que você queira muito entregar, mas que tá pedindo, olha, para, mais maturidade aqui, mais calma, leva com mais calma. Você vai chegar lá, mas não precisa de toda essa intensidade, não precisa de uma guerra aqui, travar uma guerra aonde não há esse espaço. E também reconhecer como vem essa energia de mestre aqui,
reconhecer, Gêmeos, que tem coisas que você ainda é ingênuo, que você ainda tem algumas ignorâncias, que você ainda tem algumas coisas a aprender. E não ficar aprendendo através do erro. Você pode, às vezes, só perguntar para alguém que tem mais sabedoria, que tem mais bagagem, que aí você evita passar por desafios desnecessários aqui. Então, é reconhecer também um pouco da sua insignificância em alguns aspectos. E talvez algumas etapas aqui você ainda está muito cru. Então, vale a pena pedir ajuda. Não precisa ficar tentando fazer acontecer quando você não tem tanta sabedoria. E aí é recorrer mesmo para alguém que tenha um saber a mais que você. E talvez se tem alguém realmente tentando te ajudar, é aceitar ajuda. Esse é o processo também que faz você finalizar esse desafio. Mas aqui está pedindo muito que você se divirta também com a sua vida nesses processos para que não seja só isso, só sobre isso. Sabe aquelas pessoas que só colocam o trabalho como centro da vida delas e elas parece que não têm mais vida? É a energia que está acontecendo aqui. E no fundo do maço vem a energia de Arcanjo Gabriel. Olha que interessante, na sua leitura veio a trindade aqui desses anjos. E Arcanjo Gabriel é o grande mensageiro aqui. Então, eu acredito que é uma confirmação para você. Talvez você já saiba disso tudo que eu estou falando. Você já sinta, né? Você já sabe que precisa mudar esses aspectos, precisa levar com mais leveza, ou alguém já te deu esse toque, ou realmente tem alguém tentando te ajudar e você não deixa essa pessoa te ajudar. Então é só para reforçar ou confirmar coisas aí que você já sabe. E vindo essa trindade aqui, essas energias que são diferentes, mas que auxiliam, né, a gente, e também, além de tudo, vem uma energia diferente que é de Buda, te mostrando que dá para levar a vida de várias formas, com várias abordagens. Não há só uma única abordagem. Em alguns momentos a gente precisa dessa energia de Miguel mais batalhadora, mais de guerra mesmo, de desafio, mas em outros momentos a gente precisa da energia de Rafael, que é uma energia mais tranquila, mais calma, ou essa energia de Gabriel, que também trabalha essa comunicação, né, essa troca de mensagem e tal. Então veja que tem uma pluralidade aqui na sua energia. Então não é só levar de um jeito, é o todo. Por isso que eu falei até dos hábitos saudáveis, da forma que você leva, da forma que você atua em vários aspectos da sua vida. Não precisa só levar de um jeito, porque talvez no trabalho você tenha que trazer um perfil mais competitivo, mas nas suas relações com a sua família, não precisa disso. Talvez você esteja levando esse perfil competitivo para outros ambientes que não cabe. E a sua energia está pedindo o quê? Leveza, está pedindo mais distração também. Não é só esse desafio aqui que é o foco da sua vida. Há vários outros aspectos que são importantes. Então é você saber levar tudo com essa pluralidade também em você. Você, Gêmeos, que tem essa energia também dual, você tem outras facetas. Então é trazer outras facetas suas dentro da sua vida. Porque se você fica só teimando de um jeito, aí a tendência é que fica muito engessada a sua vida. E você percebe isso, você se incomoda com isso. Mas as energias estão falando, não, a sua vida está passando, tem coisas acontecendo, é que você está sufocado nesse desafio. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês maturidade. Eu vou ler um trecho dessa carta e fica de reflexão para vocês para o mês de maio. Vamos lá. O orvalho de outono caindo sobre as folhas de lótus, brilhando ao sol da manhã, como pérolas verdadeiras. Naturalmente, isso não passa de uma experiência momentânea. À medida que o sol se levanta, o orvalho de outono começa a evaporar-se. Essa beleza passageira certamente não pode ser comparada com uma eterna primavera em seu ser. Por mais longe que você consiga olhar para trás, verá que essa primavera sempre esteve ali. Olhando para frente o mais que pode, você se surpreenderá. Trata-se do seu próprio ser. Onde quer que você esteja, essa primavera estará também. E as flores continuarão a cair sobre a sua cabeça. Isso é primavera espiritual. E quando você tira esta carta, maturidade, saiba que o momento lhe traz um presente pelo trabalho pesado que foi bem feito. Agora, suas bases são sólidas
e o sucesso e a boa sorte estão assegurados, porque são a consequência natural daquilo que já foi vivenciado em seu íntimo. Bom, Gêmeos, fica aí a mensagem para vocês refletirem. Eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Libra, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com previsões, conselhos e principais acontecimentos para o seu signo. É uma leitura geral, eu estou usando o tarô acástico, então a leitura será mais intuitiva, até mais espiritual, com bastante conselhos, bastante simbologias. Então adapta para sua situação. Se não ressoar, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o canal, de se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer. Então vamos para a sua leitura. O geral aqui do mês de maio para o seu signo mostra um chamado de algo inicial para você, Libra. Então, só que é um chamado importante aqui, porque envolve muitas áreas da sua vida ou todas as áreas da sua vida. Então, é um chamado que impacta. Por exemplo, quando você faz vários testes em diferentes lugares e você faz um só por fazer, só que justamente aquele dá certo. E aquele vai envolver muita mudança na sua vida. Talvez você esperava que fosse conseguir num lugar mais perto, mais dentro do seu contexto, que ia facilitar sua vida, enfim, mais encaminhado. Talvez você pense assim: ah, se desse certo aqui, seria tudo para mim. Nossa, ia funcionar. Enfim, quando a gente coloca já uma situação que não aconteceu como se fosse a ideal, pelo contexto. Mas aqui justamente é o que te desafiaria, que é o que vai se abrir aqui para você. Então é só um exemplo. E por que estou falando isso? Porque você vem aqui com uma figura entre dois mundos. Então aqui fala muito de situações opostas, de contrastes, de você ter que escolher uma coisa e renunciar outra. Então envolve a sua vida como um todo. Por exemplo, também, quem vai fazer faculdade num outro estado. Então, talvez essa pessoa tentou vestibular em lugares perto da família dela, perto da casa dela, mas justamente vai conseguir passar aí num lugar muito longe. Então, toda a vida dela vai mudar. Então, o chamado que vem aqui é para algo assim muito maior. Então, vai mexer com a sua vida como um todo. Não é só sobre ajustar, não é só sobre trocar. Aqui é realmente mudança, é escolha, é renúncia, é ônus, é bônus. Então, não dá para ter tudo de uma vez. Então, aqui te coloca num lugar de receptividade, você recebendo alguma coisa, mas você também tendo que renunciar outra ou outras. Então, aqui é um momento que mexe muito com você, te coloca para avaliar muitas coisas e pode ser também que você conseguiu, passar em vários lugares. Se for esse exemplo de estudos, de trabalho, então talvez você tenha opções, ou você ganhou 2 coisas aqui, mas você tem que escolher alguma. Então, mesmo que seja um ganho, aqui também fala de uma perda, de uma renúncia. Então, a sua energia fala desse momento, talvez esse momento já aconteceu ou está acontecendo para você, é tipo um aviso, mas te coloca de uma forma bem centrada que, olha, é legal, é importante, mas você tem que escolher, você tem que se posicionar aqui entre essas 2 escolhas, entre esses 2 mundos, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E aqui de principais acontecimentos, fala de algo que foi assim muito impactante que aconteceu ou já está acontecendo na sua vida. E isso mexeu as peças aí do jogo. Isso mexeu o que você tinha planejado. Isso mexeu muito com você, tirou você de uma estrutura que você estava. Porque eu acredito aqui que com essa energia do começo, que eu trouxe o exemplo de você conseguir justamente num lugar que mexe mais com você, justamente aquela porta que abre, não é aquela porta que era esperada, era só uma tentativa, para você era raso, mas é justamente ali que deu certo. Então isso te coloca, dependendo também do que aconteceu,
Isso te coloca num roteiro totalmente inesperado, porque eu acredito que você achava que ia viver algo mais controlado, algo que você já tinha feito algum tipo de esquema, mesmo que fosse na sua cabeça, assim, você pensava: "Ah, eu acho que vai se encaminhar para isso daqui", mas a vida tá te encaminhando para um outro lugar, justamente que traz essa espontaneidade, que vira totalmente esse jogo. Aqui também envolve, muita concorrência, envolve, muita intensidade aqui, ânimos aflorados, então é uma com certeza é uma vaga no profissional, é uma vaga com bolsa de estudos, é alguma coisa também concorrida, então não é algo que você simplesmente ajusta para o que você quer, é algo que você também está, refém das circunstâncias, refém de burocracias, refém de prazos. Então isso mexe muito com a sua vida, mexe com você. É uma porta, é uma oportunidade, mas também mexe com a sua vida no geral. Mas aqui fala que você justamente está atraindo isso, mesmo que você esteja um pouco incomodado ou fique incomodado, porque para alguns ainda vai acontecer, fica incomodado, até com esse ganho por mexer com a sua vida, aqui fala que você está pronto para viver isso. E fala justamente de espontaneidade, das coisas fluindo. Eu sinto que você, Libra, está saindo de uma energia muito controlada para uma energia mais fluida. E aqui fala muito de inteligência emocional. E vem, inclusive, a simbologia da cachoeira, que o negócio está correndo e você não pode simplesmente controlar aquelas águas, ela tem uma força própria. Então é você ir com a corrente. A tendência é que você vá com essa corrente, mas se a gente sentasse com você e perguntasse de que forma você levaria essa situação, você levaria de uma outra forma, muito mais controlada. Mas a vida está trazendo aqui uma fluidez, justamente para você viver algo mais espontâneo e não tão controlado, porque a tendência aqui é que você vá muito para uma energia controlada. E também uma energia até inocente sua, de achar que independente do caminho que eu escolher, eu ia ter esse problema aqui, eu tô com essa concorrência aqui, mas se eu tivesse escolhido outro lugar, eu não teria tanto essa concorrência, eu não teria tanto esses problemas. Ou você de fato acha que, mesmo que eu escolhesse, eu ia estar passando pela mesma coisa. E a vida está te mostrando que não, tudo depende do caminho, tudo depende da porta, da jornada que você vai seguir. Não é as mesmas lições, não é o mesmo caminho. E o que dá para entender é que agora o caminho está pedindo para você o quê? Espontaneidade. É menos roteiro, é menos ensaio, é vida prática. Então, talvez você tenha feito um planejamento aqui de algo muito certinho, algo muito dentro de um esquema, como eu disse antes. E a vida está falando: "Não, agora não é esquema, agora é ao vivo". Vamos usar aqui o exemplo de uma pessoa que trabalha em jornal, né, enfim, na TV. É diferente ela trabalhar num jornal que é editado, que é gravado, ela pode errar, ela pode depois editar ali e tal. É diferente quando ela faz o ao vivo. Igual uma live aqui no YouTube. É diferente porque você está exposto a riscos, você está exposto ao desconhecido, e talvez você não queria isso, talvez você queria tudo às claras, você queria ver aonde você está pisando, e justamente a vida está trazendo o quê? Um processo de iniciação, porque aqui fala de início, então para você é um ambiente novo, é um território novo. Talvez é disso que você precisa agora e você tem capacidade, mesmo que você não pense assim. Mesmo que você ache que não, que você gostaria ou que seria melhor para você algo mais ensaiado, como eu falei antes, algo mais controlado, algo que você entenda, a vida está te trazendo outro aspecto. De justamente estar no escuro, de justamente estar nessa energia aqui que eu falei de cachoeira, de poxa, como que vai ser? E quando cair lá embaixo, quando eu passar por essa cachoeira, como que vai ser? É de realmente viver essa situação nova, porque aqui não tem muito controle, não tem muito o que você se apegar, justamente porque é um começo, você não sabe aonde que essas águas vão te levar, mas aqui é o caminho que parece que está mais aberto. Bom, e de conselho aqui, Libra, fala que refletir é bom, mas refletir demais
nessa situação não será viável, por quê? Veio a simbologia da cachoeira e agora veio a energia do trem em movimento. Então aqui é a oportunidade, esse chamado aqui é justamente a oportunidade que acontece, é realmente quando você é chamado, quando aparece aquela vaga, quando você conquista aquela bolsa, tem prazo aqui. O tempo está passando, o tempo está correndo, a oportunidade está passando. Não é que a oportunidade veio só para você. Aqui é muito maior. Então, assim, tá acontecendo. Você escolhe ou não. Você entra nesse trem ou não. Você desce aqui nas águas dessa cachoeira ou não. Você pode voltar para trás. Você pode voltar para esse ambiente controlado. Mas aqui a sua energia está pedindo uma coisa mais ativa, uma coisa mais viva. Como eu falei, a espontaneidade. Então, aqui não tem muito tempo para você pensar, para você fazer toda aquela avaliação para ficar pensando muito lá na frente, não tem muito isso aqui. Aqui é, como eu falei, é sem ensaio, é ao vivo. Então, é uma troca interessante, mas mexe com a sua estrutura, principalmente se você tem uma estrutura muito assim, controladora. Se você gosta das coisas muito planejadas, aqui é uma coisa que tira você de uma certa zona de conforto aí, dessa estrutura. Mas você pode voltar, muitos aqui podem acabar querendo voltar para essa energia mais controlada, mas outros vão se sentir tentados a entrar nesse trem e ver aonde que ele vai levar. Mas no fundo do maço vem aqui a sua energia, aquela energia bem libriana, vem também a simbologia do seu signo da balança. Então, tudo aqui com diplomacia, claro, não está falando para você simplesmente entrar nessa situação sem pensar. Você vai refletir sim, mas aqui está te lembrando que não tem muito tempo para refletir como você gostaria ou como você faz no seu comum. Aqui fala dessa rapidez, mas mesmo assim pede que você sim avalie, analise, use essa sua força libriana até para essa situação, mas entenda que nem tudo você controla, nem tudo você consegue colocar nessa diplomacia toda. Tem coisas que traz mesmo outros lados seus, outras facetas que você nem sabia que tinha. Então é essa faceta aqui, essa inteligência emocional que vem forte é aquela segurança que você tem, ah, eu consigo lidar. Ah, independente do desafio, ou quando a gente fala assim, ah, o meu futuro eu, ele que vai lidar lá, se, porque vem aquelas ansiedades, vem aqueles medos, ah, se acontecer um problema, aí você já coloca assim, ah, o meu futuro eu, ele vai lidar. Só o meu futuro, o meu eu futuro sabe como que vai reagir se esse problema acontecer, mas no fundo você nem sabe se esse problema vai acontecer. Então é isso que é a inteligência emocional aqui, porque tem esse controle, mas também tem o eu querendo viver a espontaneidade aqui. Então você está entre situações e você também está entre personalidades suas que talvez estejam também brigando aqui, que querem assumir um poder. E eu entendo que aqui eu acho que não dá para trabalhar com as duas, principalmente se são situações muito opostas, que é o que eu falei da escolha, da renúncia, do ganho e da perda. Então é um momento de viver de forma integral uma faceta sua. Não vai ser tanto essa energia da balança que, ah, eu vou levando aqui com essa diplomacia. Não, vem aqui a cachoeira, o negócio está correndo. Como que você vai reagir? Como que você vai lidar aqui com essa responsabilidade? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está começando a vida aí na parte de estudos, nunca saiu fora da sua cidade, ou vivia numa cidade pequena, vai para uma cidade grande estudar. É um mundo totalmente novo que ela vai viver, uma personalidade dela que vai nascer, que nem ela sabe que existia ali, mas que ela tem. Mesmo ela sendo criada num contexto, né, mais estruturado de cidade pequena, ela tem força emocional, ela tem maturidade sim para viver essa situação, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela nem se ache capaz. Mas a vida está já colocando ela nesse jogo para mostrar, olha, você pode mais. E, inclusive, você pode viver mais, além aqui do que você está nessa redoma aqui da sua vida pregressa. Aqui é avanço, é futuro, é lugares desconhecidos mesmo. E a sua energia trabalha muito com o desconhecido. Vem muito mais a lua, a sombra, vem também o sol, mas o sol você já conhece. Essa estrutura aqui que você já está acostumado, você já conhece. Aqui a vida está te trazendo algo desconhecido.
e que você tem capacidade para viver isso, mesmo que você sinta uma certa insegurança ou não se sinta capaz, a vida na sua sabedoria sabe, Libra, que você tem capacidade para isso. E é aquilo, né, Libra, as coisas vêm justamente quando a gente está preparado, mesmo que a gente não saiba. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês o sonho. Eu vou ler o trecho dessa carta e fica aí de reflexão para vocês para o mês de maio. Vamos lá. Em alguma tardezinha encantada, você irá encontrar a sua alma gêmea, a pessoa perfeita que corresponderá a todas as suas necessidades e será a concretização de todos os seus sonhos, certo? Errado. Essa fantasia que os cantores e os poetas gostam tanto de perpetuar tem suas raízes em memórias de útero, onde estávamos tão seguros e unificados com nossas mães. Não é de se admirar que sejamos obcecados por retornar a essa condição durante toda a nossa vida. Mas falando numa linguagem crua, é um sonho infantil, e é surpreendente que nos apeguemos a ele com tanta teimosia diante da realidade. Bom, Libra, olha que interessante essa mensagem falando de sonho, né? O sonho muito infantil. Aqui fala muito sobre amor, mas aqui dá para entender na sua energia que você quer essa condição, que falou até do útero, né, esse mundo perfeito que a gente vivia no útero, que era controlado, que a gente tinha essa segurança, né, que a gente se sentia seguro ali. E aí a gente vem para o mundão, o mundo real, passa por tantas coisas e a gente fica procurando essa mesma energia da nossa mãe, daquele útero. E justamente a sua leitura está falando disso, né, que você, por você, ficaria num ambiente controlado, ficaria num ambiente seguro, mas a vida está trazendo o que para você? Que você nasça em vida e que você viva experiências totalmente novas, e isso mexe com você. Mas eu acho que a mensagem, mesmo que de forma até implícita, tá falando da mesma coisa aqui, que é a hora de você nascer, que é a hora de você ir para esse mundo diferente e viver essa nova vida aí, porque tem uma nova vida aqui para você viver de alguma forma. Tanto que essa oportunidade que chega, ela mexe com toda a sua vida. É como nascer, né? É como sair desse útero e nascer mesmo. Que toda essa simbologia que veio no final, eu acho que é só para fechar aqui toda essa mensagem que veio para você hoje. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, Aquário, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de maio, com previsões, conselhos, principais acontecimentos. Para a leitura, eu estou usando o tarô akáshico, então ela será mais espiritualizada, mais intuitiva. Então, pega o que for para você e, se não ressoar, veja seus outros signos fortes do seu mapa astral. Não se esqueça de dar like aqui no canal, de comentar, de se inscrever, isso ajuda muito a gente aqui a crescer. Então vamos começar. Bom, aqui no começo da sua leitura, no geral do mês de maio, já vem a energia de Uriel e a Esfinge. Essa energia de Uriel talvez tenha algum significado para você, então é interessante que você pesquise sobre esse anjo, veja, né, se tem alguma conexão com o seu momento atual, veja também se tem alguma oração, alguma coisa que você precisa trabalhar, ou apenas é aqui na leitura ou é uma simbologia. E caso você acredite, então você pode fazer essa pesquisa fora. Bom, mas vamos aqui focar na sua leitura, na mensagem para esse mês. Essa energia de Uriel com a esfinge fala de um enigma. E Uriel tem uma energia que trabalha muito o sol e ele ilumina mentes. E a esfinge, ela fala muito desse enigma. Então, é como se alguma coisa na sua vida que você não está conseguindo decifrar. A energia geral fala disso, ou nesse mês, ou já vem acontecendo, algo que você tem muita dúvida, que você não está conseguindo, destravar. Então essa esfinge é como se fosse um impedimento de você conquistar alguma coisa. E esse encontro de Uriel com a esfinge é essa simbologia de como se Aquário encontrasse, esse bicho, esse medo, essa trava,
que tá ali barrando o caminho dele para alguma coisa. E logo depois dessa carta, dessa energia, fala de um fechamento. Inclusive, é como se você estivesse fechando um ciclo, fechando um entendimento, fechando uma fase, mas que você não consegue simplesmente fechar, você tá para fechar, mas você não consegue por alguma trava ali. Tem alguma coisa que você não entendeu, tem alguma coisa que você não concluiu, e isso fica ali travado. Mas esse encontro, ele também não é por acaso, é como se fosse uma lição final que Aquário precisa passar para ir para uma outra fase, para sair dessa etapa. Como num jogo de videogame, quando a gente vai passar para uma outra fase, geralmente a gente falava que tem o chefão, que a gente tem que lutar com o chefão ali para a gente ir para outra fase. É um teste final. Então é como se você estivesse passando por um teste final, só que você ainda não entendeu, você ainda não conseguiu destravar, ou esse teste ainda fica se repetindo, você se vê no mesmo lugar e pensa de novo essa fera aqui se apresenta na minha frente, de novo essa situação, de novo essa dúvida. Então dá para entender que aí você trava numa fase. Só que aqui as outras cartas, né, tem essa energia maior, toda essa simbologia, mas as outras cartas falam muito de vida comum, de vida material, de desejos, mas desejos muito no material. Então aqui tem a energia do pronto, do desejo atendido, então é o que você projeta, o que você deseja, é o que você acredita: "Ah, se eu tivesse isso, eu seria feliz, eu ficaria contente, a minha vida seria outra". Essa trava também é quando você coloca assim: "Ah, eu não sou feliz por causa disso. Eu não tenho isso, portanto não sou feliz. Se eu tivesse", isso muito no âmbito material, mas talvez também sejam outros desejos até emocionais, mas é esse ter. Se eu tivesse, então é a energia pronta do que você idealiza também. Mas aqui tem muito ideal no concreto. Você idealiza se tivesse de fato alguma coisa ou alguém, aí seria diferente. Só que a outra energia fala justamente do começo, dessa estrutura. Quando a gente começa alguma coisa do chão, a gente vai construindo como uma casa. Quando a gente começa tijolo por tijolo e, de fato, vai fazendo aquilo acontecer. É o processo. Então você não está pensando no processo, você só está jogando o seu ideal, o seu desejo no que está pronto. Isso a gente faz normalmente, porque a gente, quando não tem algo, a gente já coloca assim: "Ah, se eu tivesse essa disponibilidade financeira, nossa, eu estaria vivendo uma outra realidade". Isso realmente é verdade, mas você não pode saber se realmente você estaria feliz, se você estaria contente, se você estaria se sentindo satisfeito. Então é como se você colocasse assim, a sua insatisfação do momento, esses impedimentos, ou essa baixa, ou o momento que você não tem o que você gostaria, você já coloca: "Se eu tivesse, eu me sentiria assim, assado". Mas a verdade você não sabe, porque a gente tem em volta pessoas que têm acesso, que têm o que a gente gostaria de ter, mas também não estão totalmente satisfeitas. Então é muito do ideal. E também as energias, essas energias que eu falei do cotidiano que vem para você, Aquário, na simbologia delas, fala muito do que você idealiza mesmo, quando você vê uma imagem bonita, aqui fala muito de uma casa, mas vista de dentro, né, uma casa bonita, uma casa mais chique, assim. Aqui fala de desejos atendidos. Então tem aqui uma opulência, tem uma abundância, não só financeira aqui de uma casa bonita, mas de ter as coisas, uma mesa posta bonita, flores, enfeites, então é aquele retrato da beleza, dessa prosperidade. Já a outra carta é também essa visão de fora, tem essa opulência, mas também tem uma tradição, tem uma construção. Então é aquela construção que a gente só vê. As 2 cartas falam muito dessa visão. Então você está numa visão aqui da coisa toda, da situação. Todo esse impedimento que você está passando, e do que você vê, é como se você estivesse vendo pela janelinha a vida que você queria ter ou que você acha que merecia ter e você não tem.
que você gostaria de viver e você não vive, e aí você, sei lá, vê as outras pessoas vivendo essa imagem, mas também tem aqui o que você vê de fora e o que realmente está acontecendo lá de dentro. Tudo que vem aqui é só projeção, então não tem, assim, uma realidade, não tem uma energia sua aqui trabalhando junto, vivendo junto essa situação. Você só está vendo. E com certeza você está vendo os outros. É meio que aquela frase: "Que a grama do vizinho sempre está mais verde que a sua", porque isso é aparência. Você não está vivendo a vida daquela pessoa, você não sabe exatamente em que ponto que ela está. É aquilo que eu falei no começo, mesmo que ela tenha todo o acesso, não significa que ela está feliz. Então talvez você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, ou com alguma condição aqui baixa no caso, mas você não está trabalhando aqui para resolver essa situação. Por isso que já vem esse enigma. Você não está trabalhando no que está travando aqui, você está olhando o superficial da coisa. "Ah, porque é culpa do sistema, é culpa do governo, é culpa de fulano, é culpa de cicrano", mas aqui a energia fala muito do interno seu. Na verdade é só o seu interno, e o externo ele está se apresentando, porque esse interno aí não está bem resolvido. Então por isso que vem esse enigma todo, como se você tivesse que decifrar. Ou você está colocando assim: "Ah, eu tenho que decifrar algum código aqui para eu conseguir passar essa fase". E será que precisa mesmo? Será que tem algum código, que tem algum segredo? Ou você está colocando todo um segredo numa coisa que às vezes é muito explícita, que é muito lógica, sabe? Você trazendo uma coisa até fora dessa realidade. E se apresenta muito com esses desejos, né? Quando você projeta demais e você não vai lá para ver como que é, ou conversar. Às vezes você conhece uma pessoa que tem acesso ao que você quer, que tem o que você gostaria de ter. E ao invés de você invejar, de você enciumar, ou às vezes até tratar com desdém, mas lá no fundo querendo aquilo que a pessoa tem, é tentar entender que caminho que essa pessoa fez. Ou por que que ela tem, sair daquela pergunta: "Por que que essa pessoa tem e eu não tenho?". Porque no geral, com a vida não é sobre isso, há muita desigualdade, muito contraste no nosso mundo. Então a gente entende que também não é por isso, não é porque o outro merece mais que eu, é porque o outro está em outra vida, ele tem outra história, ele tem outra construção diferente da minha. Claro que dependendo de onde eu nasci, de onde eu vim, as coisas podem ser mais difíceis ou mais fáceis, mas lá pensando assim num prisma muito maior, a gente nunca vai entender o caminho do outro, às vezes nem o nosso mesmo, por que que a gente está passando por certas dificuldades. Então não tem como você editar que o outro é meio que o culpado da situação que você tá, porque você está projetando. Às vezes o outro realmente não tem culpa nenhuma, às vezes o outro não tem nada a ver, principalmente quando o outro é o outro que tem o que eu quero. Então entra muito nessa simbologia aqui de não é simplesmente o invejar por invejar, o né, esse desdém até, é porque você não está sabendo colocar nos lugares certos a sua insatisfação e trabalhar para que não fica vindo sempre essa insatisfação, ou da sua vida não ter dado certo em alguns pontos por causa dos outros. É também trazer a sua responsabilidade da sua vida, e a sua vida é a sua vida, a sua história é a sua história, não é essa comparação. Então eu entendo que na sua fase atual tem muita comparação, muita insatisfação, só que você não está fazendo de uma forma que de fato te faz sair dessa condição e passar essa fase. Até essa trava aqui que está acontecendo, é justamente esse teste final para você sair dessa energia aqui, porque não é uma energia que está te fazendo agir a seu favor, está trabalhando contra e te colocando num lugar muito de vítima, e não é um lugar que te ajuda a superar. Mesmo que você seja vítima, não te ajuda a superar. O lugar de vítima, ele não pode ser muito prolongado. Porque aí você não age, aí fica só a explicação, só que aqui tem um enigma, não é isso. Só ser vítima do sistema, da sociedade, da falta da falta de acesso, do caminho mais longo, do caminho mais difícil, também não resolve esse enigma aqui. Também não vai trazer o seu desejo, ele não vai se realizar.
te coloca ainda mais distante. E aí você coloca também um desejo que você poderia viver mais para frente, que sim você poderia acessar, você coloca ele muito distante. Aí fica muito mais longe. Então, essa energia de Uriel tá tentando te trazer uma luz para você sair fora também desse mistério, ficar só nesse mistério, ficar só nesse questionamento e ir para ação, de fato, e não ficar só projetando. E às vezes você precisa experimentar, tentar e ver que também não é aquilo que vai te satisfazer. Às vezes você está colocando: "Ah, é isso aqui que me faria feliz", mas talvez se te desse amanhã, você não ficaria feliz. Então é muito mais amplo do que você pensa. E de principais acontecimentos aqui, vem uma energia, de mistério novamente, essa energia como se você estivesse estudando alguma coisa, pode ser mesmo você estudando, você numa fase mais recluso, mas você está olhando fora. Tem um isolamento aqui, uma energia reservada sua, mas você está olhando muito fora, você está olhando muito a vida dos outros, tem alguém, tem algum foco, que pode ser um desejo, aqui vem a figura da musa, então ou é um objeto de desejo, ou é alguém que você deseja, ou que você inveja, e aquela pessoa fica sendo o foco. Mas aqui na sua energia, Aqua, essa pessoa também, essa figura que te chama atenção, esse objeto de desejo, não é à toa. Na verdade está mostrando para você as suas facetas do seu ego. O seu ego também brincando com você. Essa energia inicial que eu falei de você, ficar olhando: "Ah, se eu tivesse isso, ah, mas aquela pessoa tem e eu não tenho", sabe essas coisas? É o ego. É o ego não sabendo elaborar as insatisfações. E aí sempre traz o mais fácil para você, né. Você também não está aprofundando aqui, você só está olhando fora. Você tem uma insatisfação interna, você tem muita coisa dentro de você para analisar, de não ter conseguido aí o que você queria, de estar nessa situação, nesse momento, que não se te satisfaz, ou às vezes até traz mesmo um desgosto, uma mágoa, um gosto mesmo amargo, mas você não olha dentro, você olha fora, você projeta. E aí você projeta em casais, você projeta, nessas vidas aqui de cunho material, né, tipo: "Ah, o outro tem um emprego bacana, o outro tem uma casa linda, maravilhosa", e você só está projetando, mas dentro de você tem muita coisa para ser trabalhada, tem muita coisa ainda desconhecida. Então aqui precisa muito de aprofundamento e autoconhecimento. Você só está olhando os outros, talvez você saiba muito sobre os outros, mas tudo que você sabe ou que você acha que você sabe é superficial, porque também é o que os outros mostram. E você também, Aqua. Você tem um mundo todo dentro de você, só que você não vai colocar para fora. Você só vai colocar para as pessoas da sua intimidade. Não é todo mundo que acessa esse seu lugar. E as outras pessoas a mesma coisa. Então essas energias estão vindo te avisar assim: "Olha, você está olhando o superficial dos outros, baseando tudo isso eh, de que não deu certo na sua vida, nesse superficial, que é o que eu falei da grama do outro sempre parecer mais verde para você. E para o outro, talvez a sua tá mais verde. Porque é isso, é esse jogo mesmo da gente olhar o raso do outro, a superficialidade do outro. Como na rede social, sempre a gente vai mostrar o bom, a gente sempre vai mostrar a nossa melhor faceta, a gente vai deixar a foto mais bonita, mas esse não é o real é o ao vivo, o real é quando a gente se expressa, é quando a gente mostra as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, e a gente também não vai mostrar isso em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então não baseie as suas insatisfações nesse superficial dos outros, porque você também está vendo só o que eles querem mostrar, ou só o bonito. Você não está vendo todo o trabalho por trás, você não está vendo o choro, você não está vendo a dor. Para ele ter aquilo tudo, talvez foi muito sofrido. E se você fizesse aquele caminho que ele fez, talvez para você seria até destrutivo. Então a gente não sabe o do caminho do outro, a gente não sabe o que o outro aguenta, a gente sabe o que a gente aguenta. Então aqui está pedindo para você fazer o quê? Olha para você só está olhando para os outros, você só está olhando para o fora, você não está olhando para dentro. E dentro de você tem uma gama de coisas aí para você se conhecer, trabalhar. Aqui fala também muito de processo de terapia, de também de estudo, de mais uma coisa mais filosófica,
de olhar o ser humano de uma forma mais profunda, ou até na sua religião, na religião que você gosta, que você se afiniza. Religiões também trabalham muito essa parte humana, junto com o espiritual, né, junto com essas metáforas que as religiões usam, para trabalhar também uma lapidação do ser humano. Então você precisa se lapidar muito ainda, Aquário, porque dessa forma aqui está muito superficial. Você não está se melhorando, você não está atingindo seus objetivos, você não está crescendo, você só está olhando fora. Você está buscando explicação fora em problemas seus internos, em problemas dos seus bastidores. E o que que as pessoas têm a ver, as pessoas de fora, têm a ver com os problemas da sua vida, dos seus bastidores? Nada. Então é muito fácil projetar fora. E aqui o trabalho é muito mais interno e muito mais profundo que você ainda não está se colocando para fazer. E o ego, o seu ego vai brincando, é jogo de ego, é jogo de orgulho, vai brincando. Porque vai trazendo para você essas pessoas que eu falei, ou essa pessoa, né, que é o objeto seu agora de desejo, de inveja, seja lá o que esteja acontecendo, ou até um casal também, para alguns casos é até casal, ou fica criando situação de triângulo com o casal, fica desejando uma pessoa que já está com outra, querendo a vida da outra. Isso aqui é o orgulho, é o ego trazendo o espelho. Essas pessoas, na verdade, são um espelho para você. Só que você não está entendendo esse espelho. E não é porque o outro tá te trazendo a inveja, tá te trazendo aquilo que você não pode ter. Não é nada disso. O outro talvez esteja realmente trazendo para você: "Olha, você pode ter isso. Que tal você trabalhar para ter um relacionamento assim? Que tal você trabalhar a sua vida financeira para você ter mais conforto, para você ter mais dinheiro? Que tal trabalhar isso, trabalhar aquilo?". Não, mas você já olha assim: "Ai, olha, essa pessoa tem isso, eu não tenho. Por que que essa pessoa não faz isso para mim? Por que que essa pessoa não me ajuda? Essa pessoa deveria me ajudar". Podem ter projeções também com pessoas próximas que você coloca num lugar de responsabilidade com você, mas aqui a leitura está pedindo a responsabilidade é sua com você mesmo, não dos outros, porque aí você sai desse ego, e ele está um pouco desregulado aqui na sua energia, é ele que está ditando tudo, e aí você não se aprofunda e não vai para o conhecimento, que é essa energia de Uriel, essa luz, você não capta realmente a lógica da coisa. Bom, e agora olhando os conselhos, Aquário, basicamente aqui está falando sim, tem um impedimento na sua vida, tem alguma coisa aí, um caminho seu, uma área que não está boa, tem uma trava, tem um problema, tem uma dificuldade, mas que pode desabrochar. É uma fase, é um momento. Aqui está falando que sim, envolve trabalho, envolve, como eu falei aqui, autoconhecimento, envolve você entender o porquê que essa área aqui da minha vida não está boa. Por que que eu estou invejando a pessoa lá de fora? Por que que eu não estou vivendo a minha vida? Por que que eu só estou vivendo a vida dos outros? Ou porque tem casos aqui de pessoas que estão só se doando para o outro e não estão olhando a própria vida. Então tem um desabrochar aqui que precisa acontecer, mas também tem essa energia parada, porque fica nesse entrave aqui e não resolve. E aí não resolve, isso vai colando com outras insatisfações, e aí isso vai virando o seu mundo, um mundo de insatisfação. E aí uma insatisfação vai colando com a outra e aquilo vira uma bola de neve, e aí é mais fácil fazer o quê, Aqua? Culpar os outros, culpar tudo, Deus, o sistema, como eu falei, o governo, os seus amigos, os seus colegas, aí todo mundo vira um culpado, só que não é sobre isso, né, o que eu falei é a sua vida, é a sua história, é o momento que você tá. De alguma forma você se enfiou nesse lugar e só você pode sair dele. Se for um buraco, se for um momento bem difícil, só você pode sair dele. Você pode ter ajuda, você pode pedir ajuda, mas você sabe que a gente só muda quando a gente quer, Aqua. A gente só faz acontecer mesmo quando a gente quer. Mesmo o outro dando na nossa mão, assim, com facilidade, as ferramentas, é a gente que faz. É igual o enigma, como eu falei também do joguinho lá, quando a gente passa a fase do chefão. É a gente que luta aquela fase, o outro não vai lutar pela gente. Então, para conquistar as nossas realizações pessoais, é só a gente mesmo, é só a gente que sente aquele sabor de satisfação, de desejo atendido mesmo, não é o outro. Então é sair muito desse outro e voltar para você.
E aqui fala que quando você voltar para você, você tem nessa gama de coisas aí para se conhecer e também trabalhar a sua religião, a sua filosofia aí de vida, seus propósitos de vida, que são propósitos maiores. Aqui não se fixa só, nos seus desejos materiais, amorosos, é a sua vida como um todo, para você se perguntar por que que você está aqui, qual que é o seu papel aqui, mesmo na sua insignificância, Aqua, qual que é o seu papel aqui no mundo? Aqui fala também desse compromisso, muitas religiões acreditam que a gente tem um papel definido, que a gente faz contratos antes de vir para a Terra. Independente se você acredita nisso ou não, o qual que é o seu propósito aqui? Você está aqui por algum motivo, aqui e agora, nessa fase, nessa idade, nesse momento, então qual que é o seu papel? Qual que é o momento que você está? Só que você não está olhando para isso, você está olhando para esse raso aqui, esse raso da vida dos outros, esse externo, esse superficial. E aí, é só impedimento mesmo, porque como que vai abrir um caminho aqui sem profundidade, sem passar por essas fases aqui que eu falei, essas transições, desses chefões ir para fases novas? Não sai, fica sempre no mesmo processo, no mesmo impedimento, repetição. Mas aqui em volta de você, apesar de tudo, tem muito conhecimento, tem pessoas vivas, pessoas mortas também, pessoas ancestrais da sua vida aí, que tem outros caminhos que você pode olhar, tipo, e ver também a vida de pessoas que já morreram, é muito mais hoje para você, Aqua, é muito mais enriquecedor do que esse externo, porque você está olhando um externo hoje muito vago. Já uma pessoa que veio do mesmo lugar que você, ou que, sei lá, é da sua família mesmo, que teve uma vida, de altos e baixos, mas que você pode ver as lições, pode te enriquecer mais. A história é pronta mesmo. Já essas outras pessoas que você está olhando agora, é só o espelho dessa sua insatisfação. É só o espelho do que você gostaria, mas também não te dá resposta. Então é olhar de uma forma mais aprofundada. Aqui fala também muito de estudar mais, ler mais, ver vídeos também que vão te enriquecer como pessoa, porque aqui fala que você está num processo de lapidação, só que você não está trabalhando essa lapidação. Talvez você está com comportamentos que não são bons para você, com lugares, pessoas que não te enriquecem. E aí você tem os espelhos errados, você não tem os espelhos que te impulsiona para crescer, para fazer e acontecer. Te impulsiona só para você se achar um merda que você não consegue. E isso não vai te ajudar. Então você precisa de exemplos que são fortes, exemplos que te ensinem mesmo, independente se você tem uma vida mais difícil ou mais fácil, porque no fim das contas, a gente não sabe, é como eu falei aqui, você só está olhando o raso, você não sabe se a vida do outro realmente é fácil como você coloca. Às vezes é muito mais difícil do que você pensa. Basicamente, saia desse outro, volte para você. E aí dá para entender que quando você se aprofundar, Aqua, quando você cuidar de você, eu falei de você ler mais. Aqui no YouTube tem muitos canais interessantes, de psicologia, de filosofia, ou de espiritualidade, até de assuntos. Por exemplo, tem de decoração de casa, tem de costura, tem de plantas, mexer com plantas. Às vezes você pode olhar isso daí e achar que: "Ah, isso aqui não é nada", mas às vezes vai te ensinar tanto. Então aqui fala também muito dos seus interesses, o que que você está se conectando aí? Você está vendo coisas que te ajudam como ser humano? Pelo que eu estou vendo aqui, não. Essa energia aqui da musa, é tipo você acompanhar essas subcelebridades que não agregam em nada na sua vida, que tem uma rotina, assim, que não tem nada a ver com a sua realidade, realmente não tem, que não tem conexão nenhuma com a maioria das pessoas. Pessoas que viajam o tempo todo, que estão sempre em jatinho, comendo do bom e do melhor, isso não conecta com você como ser humano na sua base. Então, se você estiver olhando para esse tipo de gente, ou na sua própria vida, gente que está com uma realidade muito fora da sua, Aqua, claro que você vai se sentir um merda, claro que você vai sentir: "Poxa, a minha vida não anda". Então você tem que trazer espelhos reais, pessoas reais. Igual o exemplo que eu dei de pessoas que já morreram na sua família, que tem uma boa, né, biografia aí para te ensinar.
Às vezes gente mesmo conhecida, mas gente que realmente tenha conexão com você. Agora olhar a vida de uma pessoa que não tem conexão nenhuma, realidade nenhuma, te coloca num lugar muito ruim, muito pesado para você. Então é isso que você tem que trabalhar, principalmente os seus interesses, o que você está se interessando e se conectando agora te coloca muito fora dessa oportunidade de conseguir, fecha mais os seus caminhos. E aqui está falando que os seus caminhos vão se abrir quando você se aprofundar. E aí você vai ver outros caminhos, outras perspectivas, você vai ver que essa que você estava era muito fechada, que tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, outros caminhos que você pode traçar. É que você também se fixou nessa vida de opulência aqui que você não alcança, ou desse relacionamento que você não tem, que você não vive, e fica só projetando, e aí você se fecha e não tem caminho. Mas aqui fala que, principalmente na sua energia, que os caminhos para você são desconhecidos, porque esses caminhos aqui você já fez de cor e salteado aqui, você já fez até demais. Por isso até que você está com essa trava que hoje eu acho que ela é muito maior. Porque você não apostou de outras formas, não colocou outras possibilidades ou outros caminhos, então você vive mais do mesmo, e só insatisfação. Então aqui, reveja seus interesses, as pessoas que você segue, até famosas mesmo, canais, leituras, porque isso também pode estar colocando você muito enviesado ou muito rígido, e aí dentro dessa energia aqui rasa, superficial. Então, quando a gente lê mais, quando a gente busca mais cultura, quando a gente sai desse mundinho, a gente vê outro fora. E isso vai mexendo com o nosso mundo interno. E aí vai abrindo nossos caminhos, vai abrindo a nossa visão. A gente vai se interessando por outras coisas. A gente vai conhecendo pessoas diferentes, pessoas que agregam, que ensinam, mas de uma forma realmente que traz mudança significativa e não aquelas pessoas que não agregam em nada. Então, pense nisso, muitas coisas aqui para você, não só no mês de maio, mas eu acredito que para esse ano inteiro aí. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e veio para vocês projeções. Eu vou ler um trecho dessa carta e fica aí de reflexão para vocês. Vamos lá. Todos nós podemos cair na armadilha de projetar filmes de nossa própria autoria sobre as situações e as pessoas à nossa volta. Isso acontece quando não estamos plenamente conscientes de nossas expectativas, desejos e julgamentos. Em vez de assumir as responsabilidades por tais expectativas, desejos e julgamentos e de reconhecê-los como nossos, tentamos atribuí-los aos outros. Uma projeção pode ser diabólica ou divina, perturbadora ou confortadora, mas continua sendo uma projeção. Uma nuvem que nos impede de ver a realidade como ela é. O único modo de escapar disso é entender como funciona o jogo. Quando você se der com o julgamento se formando a respeito de outra pessoa, vire-o do avesso. Aquilo que você está vendo no outro, na verdade, não pertence a você? A sua visão está límpida ou obstruída pelo que você quer ver? Olha, Aqua, tudo a ver, né, com a sua leitura. E tudo isso que você está vendo nos outros, na verdade está falando muito sobre você aí dentro de você. Então, cuidado com essas projeções, cuidado com esses julgamentos e basicamente, mês de maio, olhar para você, Aqua. A resposta, todo esse enigma, tudo que você está colocando fora, na verdade está acontecendo tudo aí dentro. Então não é sobre os outros, não é sobre, as projeções de fora, os desejos que você vê que as outras pessoas têm, que você não tem, não é nada disso. É lá dentro de você, a resposta está lá dentro. Há uma insatisfação, há algo assim dentro de você que precisa ser trabalhado e você precisa superar isso para de fato que os seus caminhos se abram e você se torne uma pessoa cada vez melhor. E não fique só culpando as circunstâncias, mas que tenha uma autorresponsabilidade aqui. As energias, tudo que veio aqui hoje está te chamando para quê, Aqua? Autorresponsabilidade por você, pela sua vida e pela sua história. Então chega de ficar olhando a vida dos outros por essa janelinha de julgamento que não é nada bom para você e voltar-se para a sua vida, voltar-se para os seus próprios propósitos. Você tem muita coisa ainda, Aquário, para fazer, muita coisa aqui para
para aprender, para estudar, tem muita coisa que você quer fazer, mas você ainda só está projetando, ou você só está colocando como um desejo, não está fazendo. Então agora é autoconhecimento puro, virar-se para você e trabalhar mesmo você como pessoa, porque as coisas você vai conquistando aí no meio do caminho. Não coloque só as coisas, essas realizações que você só vai estar bem quando você tiver na mão. É o processo, é o seu a sua evolução, o seu caminho. É isso que mais importa aqui. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que a leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.